Olá, meu nome é Dario, bem-vindo ao canal Leituras Fascinantes. Invasão Vertical dos Bárbaros, Mário Ferreira dos Santos. Este livro foi escrito em 1967, mas essa edição ela é atual. Neste livro, Mário fala sobre a questão das nossas características da nossa cultura, o barbarismo e a intelectualidade. São o livro dividido nessas duas partes e, evidentemente, em cada parte ele discorre sobre várias situações no que ele entende sobre essa questão da invasão dos bárbaros na nossa cultura, na nossa sociedade. Como eu disse, esse livro foi escrito em 1967, edição atual, e nesta edição atual, quem faz a apresentação é o grande Luiz Felipe Pondé. Então, ao invés de eu apresentar o livro para você, eu vou deixar o Pondé apresentar. Vamos ver, então, em vez de eu dar o meu sentimento sobre o livro, vamos ver o sentimento que o livro provocou no Pondé. Diz lá o Pondé: o livro que você tem em mãos é um manifesto de uma denúncia, a denúncia de uma invasão. Como todo manifesto tem uma marca, a urgência em passar uma ideia. Neste caso, a denúncia da invasão da barbárie. Como toda urgência, corre o risco de ser mal entendido devido à superficialidade que acomete quase todo manifesto e quase toda denúncia. Mas o mau entendimento com relação ao obra de Mário Ferreira dos Santos é quase um pecado, porque ele, talvez mais do que a maioria dos filósofos brasileiros, era profundo, como um abismo, e às vezes manifesto esconde esses abismos. Mas este não é o caso, diz Pondé. Talvez um modo de compreender a barbárie que dá título a esse livro seja exatamente este. Mário Ferreira dos Santos se recusa a esconder o abismo sobre o qual se dá a experiência humana e como é urgente que cuidamos dele. No limite, é um manifesto sobre como hoje se dá a tragédia da condição humana esmagada sob a bota da superficialidade, que é um modo de barbárie. E por conta disso, é antes de tudo o abismo do homem que deve ser lembrado contra a barbárie. O autor, Mário Pondé, abre seu livro descrevendo dois tipos de invasão, inclusive fazendo alusão aos conhecidos casos da Grécia e de Roma. O primeiro tipo, horizontal, é descrito como o processo lento e gradual de ocupação do território geográfico invadido pelos estrangeiros. O segundo, vertical, objeto deste ensaio, se dá quando a invasão ocorre pela tomada de posse e corrupção da cultura de um povo. Neste caso, podemos dizer que este ensaio é uma descrição do risco de corrupção da geografia espiritual e cultural do Ocidente. Com isso, o filósofo não está a demonizar quaisquer outras culturas de modo leviano, diz aqui Pondé, mas sim a fazer uma reflexão sobre o caso específico da tradição greco-romana, judaica e cristã, nossa alma histórica. Por isso ele indica a reflexão como uma definição esquemática do que seria essa tradição. Tudo o que existe é criatura, somos todos iguais perante Deus. O livro está dividido em duas partes. A primeira se ocupa da invasão da afetividade, da sensibilidade, e a segunda da invasão da vida intelectual. Ao descrever esses dois momentos, o filósofo dá a conhecer sua concepção empírica do que vem a ser invasão vertical da barbárie. No segundo momento, o filósofo discorre sobre a separação entre filosofia, religião e ciência pelo tecnicismo exagerado, pela exclusão intelectual do outro, pelo negativismo derrotista, pela desvalorização da inteligência, pela ignorância ruidosa com relação à teologia, enfim, pelo materialismo rude que nos acomete desde o atomismo rústico até o materialismo do consumo. Estes são alguns poucos exemplos de seu percurso nesse ensaio, diz Pondé. Mas há muito mais. Resta saber, afinal, quem são os invasores e de onde eles vêm. São como demônios, que nos visitam desde esse mesmo abismo do qual falávamos antes e sobre o qual precisamos pensar, porque faz parte da nossa permanente crise, a qual é sempre cuidada pelos ciclos culturais contingentes que se constituem na forma humana particular de ser. Um ser que caminha sobre o abismo, mas que o ilumina
com o que há de melhor nele, sua razão e sua sensibilidade. E eu separei duas passagens sobre, agora, depois de feita a apresentação do Pondé, sobre o livro. Uma é o capítulo Valorização Exagerada do Corpo em Detrimento da Mente. Diz Mário, esse é um dos aspectos mais graves do barbarismo vertical. Mente sã em corpo são é uma máxima culta. Nunca, porém, considera um homem culto que mais vale corpo são que mente sã, nem que baste apenas um corpo são. Sem dúvida, a sanidade do corpo é fundamental, porque somos corpo também, mas a sanidade da mente é inseparável da humanidade, sob pena de o homem desmerecer-se em seu valor. Os heróis populares dessa espécie são apresentados apenas sob seu aspecto físico. Há entre eles muitos que cuidam da sanidade de sua mente e dedicam-se com afinco a ter nos mais altos pálamos do pensamento, diz Mário. Contudo, o que se faz é apenas salientar a habilidade ou a capacidade física sem qualquer atenção a outras manifestações superiores. Precisamente a ocultação desses aspectos cultos é da tática da invasão vertical da barbárie. E esse outro capítulo que eu separei, sensacional, sobre o pensamento do Mário, sobre este aspecto no que diz respeito da invasão da barbárie, no sentido de corromper a nossa cultura, a nossa tradição, a nossa religiosidade e a nossa sociedade. As multidões desenfreadas nas ruas, o capítulo, valorização da horda, do tribalismo. As multidões desenfreadas nas ruas, que são o caminho para as grandes brutalidades e injustiças, manifestações do primitivismo, mais um exemplo da horda movidas por paixões, sobretudo o medo, aguçadas pelos exploradores eternos de suas fraquezas, pelos demagogos mais sórdidos, passam a ser exemplos de superioridade humana. Tais espetáculos apresentam-se aos olhos de muitos como o mais alto estágio da grandeza humana. Olha só. São elogiados como manifestações de consciência social, da vontade popular, etc. Nada aí de grandioso, diz Mário. Não que os homens não possam unir-se para manifestar o que desejam, o que temem ou o que querem. Para isso há meios vários, cultos, ordenados, superiores, para propagar o seu querer, o seu pensar e o seu desejo. Uma sociedade culta multiplica esses meios e não usará, senão em casos extremos, a horda, a enxurrada popular ou desenfreio. A opinião pode organizar-se em órgãos cultos e civilizados e ter meios também cultos e civilizados de manifestar-se. E são eles suficientemente poderosos e eficazes para atingir as metas desejadas. A horda deve ser a última coisa que se deve utilizar numa sociedade, diz Mário. No entanto, assulam-se as suas formações como se esse caminho não fosse o mais apto para criar césares, em vez de organizar um movimento de profundidade culta. Esses movimentos só têm servido para apoiar tiranos e desenvolver a brutalidade organizada, porque o desenfreio das massas nas ruas não pode ser permanente e existe, desde logo, a imposição da ordem, o que favorece, então, o emprego desmedido da força e o abuso dela, com consequências graves e perniciosas até para aqueles que foram os mais ativos nessas manifestações bárbaras. O renascer do tribalismo e dos seus preconceitos, que ressurge nas multidões, nos sinais mais evidentes do desenvolvimento bárbaro. A tribo, por suas condições, exige uma coerência mais afetiva e emocional que racional. O membro da tribo, enquanto tal, é julgado por seus superiores como possuidor de uma valia superior de qualquer outra tribo. Uma ofensa a um membro é como uma ofensa a toda a tribo. Vimos nascer o tribalismo nas castas, em que a ofensa a um membro, mesmo em questão meramente particular, é tomada como extensiva a toda a casta. Um médico acusado de charlatanice desperta em muitos médicos uma solidariedade racional. O militar agredido por um civil desperta em muitos militares o desejo de se vingar de civis. E enquanto não retribui a agressão, parece-lhe que a honra da tribo não está lavada. O funcionário denunciado de malversação do dinheiro público recebe a solidariedade tribal de muitos de seus companheiros. O membro da organização, da corporação A que ofendeu o membro da corporação B, ofendeu a honra tribal dessa. E não faltarão aqueles da corporação B que resolvem vingar-se violentamente sobre alguns da corporação. Esse tribalismo é mais encontradiço do que se julga, diz Mário. Mas não deixa de ser uma das manifestações bárbaras, mais inferiores que se conhece, a sua presença na sociedade, segundo o grau que apresenta, indica o grau de barbarismo que a domina. Então aqui, resumidamente falando, nesse aspecto, nesse capítulo específico, o que o Mário está dizendo é o seguinte, que temos que ter cuidado
sobre aquelas manifestações da consciência social, de todo mundo ver em sociedade, num tribalismo. Sim, isso é importante, nós todos estar juntos para decidirmos algo, lutar por alguma coisa, mas sempre com o devido cuidado. E aí vem a genialidade do Mário Ferreira dos Santos. Invasão vertical dos bárbaros. Mário Ferreira dos Santos.